qualquer desafio, qualquer dificuldade, não desanime. Porque se nós temos um tempo como esse aqui, Deus providenciou tudo, Deus vai providenciar tudo que precisaremos para a terminação da pregação do Evangelho. Eu reservei aqui um texto. E por ele ser tão prático e simples, eu vou ter algumas lições e discutir com vocês. Vamos abrir a Bíblia no livro de São João. São João, capítulo 6. São João, capítulo 6. Estaremos dentro do tempo, não se preocupe, né? Verso 9. 6, verso 9. Vamos orar? Bondoso Deus, tua palavra está aberta. Fala, Senhor, o nosso coração. Fala, Senhor, de tal maneira que saímos daqui, Senhor, na certeza, na convicção de que ouvimos a tua voz. Fica conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gratidão pelo aniversário. Entrega a Deus pelo aniversário. Isso é óbvio e é o mínimo que se espera naqueles que foram abençoados. Porém, eu queria falar hoje de como Deus quer te usar para que essa igreja fique cheia, para que você permaneça nos caminhos e você continue sendo uma bênção. Bom te ver, viu? Lembre da senhora aqui, certo? Da mora na mesma casa? Ali, pertinho por trás, que as meninas iam lá, né? A sua casa, me lembra. Martins? Maria Martins. Isso mesmo. Muito bem. Bem-vinda, tá certo? A história que nós vamos tirar as lições está na multiplicação dos pães e os peixinhos. E eu gosto dessa história. Hoje eu estava conversando com uma igreja. Falei, irmãos, eu preparei uma série que se chama Encontros com Jesus que Mudam as Vidas. E hoje eu estava falando na igreja hoje sobre um encontro, sobre Zaqueu. Mas eu queria falar com vocês aqui hoje sobre esse encontro do menino com os peixinhos e os pães e o que aconteceu naquele dia. Vamos ler a Bíblia? 6, verso 9. 6, verso 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Louvado seja a palavra de Deus. Este verso está dentro da história da multiplicação dos pães e dos peixes. Alguém tem uma versão diferente? Eu estava perguntando se ia na 403, fez a mesma pergunta. Alguém tem em vez de rapaz, um diz menino, outro diz um moço. Quem tem menino? Quem tem moço? Tá bom, eu gosto da de menino, sabe por quê? Vai dar mais significado ao que eu vou dizer aqui. Deus está usando um menino, pode ser um moço, pode ser um rapaz. Nos tempos bíblicos a idade era considerada a idade de adulto, a idade que ia para a guerra. Então, às vezes, essa idade infantil, quase não se menciona as mulheres, crianças, porque se considerava muito o censo, né? A idade que ia para as batalhas. Mas eu gosto dessa versão que diz assim, está aí um menino. E ele tem o quê? Uns pãezinhos e uns peixinhos. Quantos pães? Quantos peixinhos? O que é isso para alimentar a multidão? Antes, se você recapitular a história, você vai lembrar que Jesus fez uma pergunta para o discípulo. Olha, a multidão está aí faminta. E eu estou preocupado, tem muita gente aqui que não se alimentou. E o André, não é isso, André? Ele faz a pergunta, Senhor, mas onde vamos comprar tanto pão para alimentar essa multidão? Então o discípulo já viu a incapacidade que ele teria para alimentar. Só que Jesus faz essa pergunta, porque a Bíblia diz que ele já sabia o que estava para fazer. Mas para provocar a incapacidade humana, porque milagre só é milagre quando sai da esfera humana. O sobrenatural é o que é o milagre. E aí Jesus falou, ok, então tá bom. Mas o André que mostra a dificuldade, ele mostra para intensificar mais ainda. Mas nós temos aí um menino. E esse menino só tem o quê? 5 pãezinhos e 2 peixes. O que é isso para alimentar essa multidão? Nada. E eu gosto quando a gente vê a incapacidade humana, as impossibilidades humanas, para podermos valorizar
os milagres que Deus faz. Porque se tivesse uma padaria ali, fabricando, tivesse o recurso, o milagre não ia fazer sentido, não é verdade? Não ia fazer sentido. Mas o milagre só teve sentido porque estava num lugar que não tinha comida e o pouquinho que tinha era insuficiente e impossível para alimentar a multidão. E Jesus então pega aqueles pãezinhos daquela criança, faz o milagre que nós conhecemos, a multidão é alimentada e o milagre é evidenciado. Ok? Já podíamos ir para casa, só com isso. Mas eu queria tirar para mim as lições que eu aprendi nessa história. Primeiro, um menino ouviu falar de Jesus e sentiu o desejo de se encontrar com ele. Então, queridos pais, adolescentes, jovens, sente o desejo de servir a Deus. A gente fala assim, essa turminha aí não quer saber nada, só quer saber de videogame e tudo. Deus toca no coração e eles são sinceros e sentem o desejo de se encontrar com Jesus. Dá a entender o texto que aquele menino está sozinho. Porque o discípulo não diz, está aí uma criança com seus pais. Lógico, isso é um comentário meu. Porque a Bíblia não diz se estava acompanhado ou não. Está aí com um primo, mas a Bíblia dá uma ênfase. Está aí um rapaz, um menino, e ele tem um alimento. Então dá a impressão que ele estava ali sozinho na multidão e chamou a atenção que ele tinha um lanchinho. O que me parece que a multidão também não tinha levado o lanche. Porque se todos tivessem levado a comida, não haveria necessidade de alimentá-los. Então, conclusões minhas, tá bom? Grifos acrescentados, tá certo? Mas o texto não diz, então não dá mais para a gente imaginar. E eu gosto de ler a Bíblia pensando dentro da história. O discípulo encontra aquele menino e a história desenrola. Bom, o que eu aprendi com esse texto? E o que eu quero falar para a igreja com essas aplicações? Primeiro, aquele menino sentiu a necessidade de ter um encontro com Jesus. Ele saiu da sua casa e foi até Jesus. Quando nós temos o desejo de se encontrar com Jesus, estamos preparados para viver grandes experiências com Ele. Milagre só acontece quando você se relaciona com Jesus. Milagre só acontece quando você tem uma intimidade com Ele. Não é simplesmente ter ouvido falar de Jesus no meu lugar e eu ficar indiferente a Ele. Você tem que ir ao encontro dEle. E quando nos encontramos com Jesus, estamos propensos a ter grandes experiências e viver grandes milagres. Não tema se aproximar de Deus. Não importa se você é um jovem, se é um juvenil, se é um adolescente. Se você for ao encontro de Jesus, você vai viver experiência maravilhosa com Ele. Segundo ponto. E o que tem a ver com a igreja? Vocês vão entender. Aquele menino foi para escutar a mensagem que Deus traria. Ele tinha ouvido falar do mestre. Ele tinha ouvido falar daquele grande sábio, aquele mestre que estava pregando, líder religioso, e ele foi lá ouvir Jesus. E como alguém bem prudente, os seus pais, seus familiares, prepararam algo para eles comer e se alimentarem. Mas ele não foi ali por um interesse alimentar. E a Bíblia faz questão que Jesus repreende no verso 26. Quer ver esse texto, o verso 26? Muitos estavam ali por causa dos pães. E Jesus só os repreende. Depois que acontece o milagre, a multidão continuava seguindo Jesus por interesses pessoais, não interesse no mestre, e nem em conhecê-lo, nem em servi-lo. Estava preocupado com o que ele fazia. E Jesus repreende. Aqui está, eu queria o verso 26, aqui diz assim, verso 26. Vós me procurais não porque vis sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então Jesus depois repreende. E tem muitas pessoas que seguiam Jesus, ele passava para o outro lado, eles querendo descansar, e o povo seguia porque estava interessado naquilo que ele poderia oferecer. Está errado? Parte não. Mas você adora a Deus porque Deus é verdadeiro, você adora porque ele merece ser adorado, ou você quer ser um consumidor das bênçãos que ele tem? Parece a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, você sabia que tem gente que só vem à igreja por interesse? Quem vai pregar hoje é o pastor Alejandro Bulhão. Nada de errado com o pastor Alejandro Bulhão. Tá certo? Quem vai pregar hoje é o irmão Franco. Não vou pregar não, porque o irmão Franco já é o ancião da igreja, eu não vou. Você não vem para a igreja para adorar a Deus, você vem por causa do pregador, A ou B. O grupo vai cantar. Maravilha. Estou numa igreja que o pessoal gosta de, quando vai pregar, fazer o anúnciozinho.
culto de domingo com o pastor Enoque, tal hora, tal, tal, plano e tal. E eu falando uma vez com um ancião, eu falei, ó, isso é tão legal.